E uma coisa interessante que você falou, e eu jogo pro Augusto isso, o Álvaro falou uma coisa fundamental. Ele falou assim, não com essas palavras, mas a ideia, né? Não existe amor sem sacrifício, né? Não existe amor sem sacrifício. E às vezes, nesse mundo que a gente vive, o Augusto bate muito nisso, eu acho isso sensacional. No mundo em que a gente vive, em que nós estamos procurando as coisas gostosinhas e fofinhas e que nos abraçam e que nos amparam e que nos confirmam, na hora que vem alguém te dar esse murro no estômago, não existe amor sem sacrifício. Como é que você enxerga isso, Augusto? Sim. Eu gostei que você já abriu aqui a conversa com uma pergunta bem tranquila aqui. Você De já repente pegou o nível, começou já. e já soltou, Não, né? mas você mesmo falou que teu trabalho é com relacionamentos tensos, com Sim. assuntos complicados, Ninguém então já chega pronto. lá isso é verdade. Não, o Augusto é legal porque ele pode falar da experiência dele com a Nicole e pode falar da experiência que ele vê também, né, dentro do consultório. E isso de casamento, eu não pedi a Nicole um dia depois de conversar com o Álvaro, mas ele tava lá na live do pedido de noivado, né? Lá com a Nicole, então teve essa... Tava lá. E você tava enrolando pra pedir ela Isso logo, é verdade, né? isso é verdade. Você enrolou, Augusto? Enrolei, coitada. Mas Minha isso é culpa. assunto pra outro... Mas é verdade. Esse é verdade. momento a gente corta. Exatamente. Não, mas é sério. Eu deixei comprar aliança um dia depois da minha primeira comunhão. Então, Poxa vida, algumas achei coisas a ver. simbólico. Não, já perdoei, já. Mas, o que acontece é que muitas vezes a gente fala matrimônio, a gente fala casamento, a gente fala amor, e a gente se apega muito ao signo, né? Só pontuando, acho que é útil aqui para as pessoas. Às vezes a gente apega a palavra e não pensa o que aquela palavra significa, né? Então, a gente tem uma tríade, né? O signo, o significado e o referente, né? Se a gente falar manga é um tipo de fruta com caroço grande, etc, etc, e o referente é a manga mesma, né? A gente fala manga, aí pode ser significado, extremidade da camiseta em que você coloca o braço, e aí você pode falar manga do paletó, manga da camisa. E muitas vezes a gente fala amor, muitas vezes a gente fala casamento, e a gente não está alinhado no significado e no referente, né? Então, assim, antigamente, mas isso é um assunto muito longo, nem eu nem ela, a gente mudou muito a nossa cabeça em relação a isso, assim, pra gente não era muito um enrolar, a gente não tinha uma noção da responsabilidade que é criar uma família, né? Tem até uma distinção interessante, a diferença de família para casal, né? Casal é uma amizade com sexo, basicamente. Família existe um comprometimento perene, né? De doação profunda em relação ao outro, né? E muitas vezes a gente tem medo de falar dessas coisas porque a gente é muito egoísta, né? Assim, dessa doação, né? E isso, então, muitas vezes quando a gente fala casamento, quando a gente fala matrimônio, até a distinção que você fez, casei no cartório, casei no religioso, uma diferença acidental? Não, é uma diferença substancial. Né? Então, assim, às vezes as pessoas consideram o matrimônio, é algo que acontece diante de um juiz, né? É algo que é um contrato que você assina, né? Mas não, né? O matrimônio, ele tem em si a doação dos nubentes, né? Tanto é que no sacramento mesmo, né? Não é o padre que faz o casamento, né? Ele é testemunha. Ele celebra, né? O que é a essência do sacramento é o sim diante de Deus de doação total um para o outro. Né? Então, em relação a isso do amor, uma coisa que dá para falar inúmeras vezes, né? Porque antes, né? Uma coisa que é boa sobre isso. Tem uma questão assim, né? Logo no início ali do Gênesis, né? Deus faz a criação e tem uma coisa interessante, que ele cria e ele vê que é bom. Criou o firmamento, viu que era bom. Tudo ele cria e vê que é bom. E aí tem uma primeira coisa que ele cria que ele vê que não é bom, né? Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. E aí ele, logo no início, assim, ele fala, e ele viu que não era bom que o homem estivesse só, né? Então, assim, logo no início da criação, o ser humano é um ser que se relaciona, né? Isso que o Álvaro está falando, assim, com outras pessoas, né? Dentro do casamento, diante de Deus. Ou até quando a gente coloca, e o padre, né? Todo ser humano maduro, ele tende à paternidade, à maternidade, né? Tanto é que a única língua que a gente tem essa diferença, né? O padre, a gente estava até conversando isso há um tempo. No Brasil é pai e padre, né? Mas em espanhol seria padre, né? Father, father. Então, assim, até um padre ou uma madre, eles têm uma vocação de doação, né? Só que num sentido espiritual da coisa. Então, assim, porque você me perguntou, falou que eu enrolei a Nicole, eu tive que fazer Mas é verdade, né? Mas assim... Então, às vezes a gente se apega às palavras e muitas vezes a gente não tem muita noção do que está mais profundo nisso, assim. Seja por falta de referência, porque as pessoas não falam sobre isso, etc, etc, né? Mas
uma coisa que eu acho que é boa pontuar nisso é sempre deixar claro que amor não é sentimento, né? E para algumas pessoas isso soa muito óbvio, mas para a grande maioria não. Não, 99% das pessoas. Só que tem uma maneira muito rápida da gente perceber isso. Isso aqui não é tão abstrato, isso aqui não é tão profundo, assim. Basta a pessoa pensar, né? Sua mãe te ama. Você vai falar, ama. E você sempre causa sentimentos maravilhosos para ela, né? A pessoa, não, pronto, em 10 segundos você percebeu que se ela te ama e você não causa bons sentimentos sempre nela, então, apesar de ter uma correlação, não é uma relação de causalidade. Então, às vezes tem bom sentimento, às vezes não tem, mas as chances são que você é insuportável com seus pais, mesmo assim eles te amam. Aí. Então, a gente não disse ainda o que o amor é, né? A gente só disse que ele não é sentimento, pode ser que tenha, né? Eu tenho clareza que a Nicole, né, que minha esposa, me ama. Por quê? Porque a conta não fecha, assim. Eu sei que eu não sou incrível sempre e é desproporcional os atos de serviço, de doação que ela tem pra mim. Eu falo, eu não te mereço, né? Então, assim, não é bom sentimento. Se dependesse de sentimento, coitada de mim, né? Então, amor, então, a gente vê muito mais essa disposição. São Tomás de Aquino falava, amar é o desejo de eternidade do ser amado. E aí o Chesterton, que é outra face da mesma moeda, ele falava, o caminho para amar é dar-se conta da possibilidade da perda. Então você não está amando tanto, pensa que você pode perder, né? E aí nisso, a gente percebe que amor é a disposição de querer o bem, é a disposição de sacrifício, né? Quando você realmente quer tanto que aquela pessoa dure, que você está disposto a abrir mão de alguma coisa por ela.